Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Gregário Cycling. Eu sou o Leandro Bittar e toda sexta-feira, junto com Álvaro Pacheco e Nicolas Sessler, a gente traz convidados muito especiais para temas relacionados com o mundo da bicicleta. Se essa é a sua primeira vez aqui com a gente, saiba que a gente tem muito conteúdo esperando por você no nosso feed de podcast, no nosso site e no nosso canal no YouTube. Então se inscreva, ative as notificações e receba em primeira mão tudo que a gente produz. Os links estão na descrição desse episódio. Hoje, o nosso tema é ciclismo sem idade. A gente conversa com especialistas sobre o ciclismo na vida adulta. As respostas fisiológicas de quem nunca parou de pedalar, de quem retornou depois de um longo hiato onde o trabalho e a família concentraram todas as atenções, e também sobre aqueles ciclistas que descobriram o esporte depois dos avisos do corpo, da idade chegando. Nós juntamos um trio seleto para falar sobre isso. A doutora Fernanda Lima, médica do esporte, volta aqui com a gente, assim como a psicóloga do esporte, a doutora Samia Lage. Pela primeira vez, a gente recebe o treinador Giba Ambrogi, corpo, mente e disciplina de treinamento, rodando juntos por uma vida mais saudável, longeva e, claro, pedalante. Um episódio que você vai se identificar, mas que também vai te lembrar alguém que precisa ouvir essas dicas e reencontrar o caminho do esporte. Então não hesite em marcar o nosso podcast ou de mandar esse link para um amigo que precisa voltar. Para quem já pedalou hoje, para quem está pedalando ou para quem ainda vai pedalar, o episódio Ciclismo Sem Idade começa agora. O Gregário Cycling Podcast é apresentado por Jungle e Ultracoff, a combinação que eleva sua performance. Plant Power, perform your best. Ciclovia do Rio Pinheiros, a ciclovia que revoluciona o jeito de pedalar em São Paulo. Saiba mais sobre nossos parceiros na descrição deste podcast. Fernanda Lima, muito bem-vinda de volta ao Gregário Cycling. Não pode ficar tanto tempo assim sem voltar aqui com a gente, doutora. Faz bastante tempo já que você veio, inclusive por uma coincidência da última vez que a gente falou, e nesse dia que a gente está gravando esse podcast, tem uma ciclista em comum, que é a Cecília Udrigo-Trupp, que ganhou a etapa do Tour de France feminino e também foi pauta naquele nosso último encontro. E hoje a gente vai falar aqui de um assunto bem legal, que é sobre a maturidade no esporte, sobre a necessidade, o quão saudável é continuar ao longo da vida praticando atividade física. Bem-vinda! Olá, Leandro, olá, Álvaro, eu que agradeço, é muito bacana estar nesse programa, que acho que agrega tanta informação, acho que esses últimos programas, assim, foram sensacionais, e sim, estou acompanhando o tour, eu, aliás, estou divulgando bastante, a clínica também está divulgando, porque a gente acha importante, é um evento único no esporte feminino, né, no ciclismo feminino, uma vitória incrível, e quem está perdendo, quem não está assistindo está perdendo porque está bem legal. A hashtag é ótima, né? Watch the Femmes, né? Assistam a prova. É tudo que a gente tem dito aqui com muita frequência. E parabéns por apoiar também essa cobertura, porque isso é muito legal. Eu acho que a gente está falando de inclusão. E de inclusão é falando da faixa etária de que a gente observa pessoas que não são adolescentes, mas com 30, 40, 50 anos, que chegam e se encantam com o esporte, e especificamente com os esportes ligados à bicicleta, estrada, mountain bike, triatlo, e é disso que a gente vai conversar hoje. Você vê, nas suas décadas de experiência clínica, uma mudança nesse padrão nos últimos anos? Sim, sem dúvida. E até ainda fazendo menção a esse tópico anterior, no que se refere a essas provas de ciclismo, vocês vejam que cada vez mais estamos tendo atletas mais velhas, mais seniors, ganhando prova, né? Veja a Van Vleuten aí com pódio no Giro Done. Então, isso está acontecendo em vários esportes. Isso é muito bacana, mostrando que, infelizmente, está havendo uma tendência hoje no esporte recreativo, no esporte profissional, da faixa etária avançar. Né? E nesses anos que eu trabalho com isso, Álvaro, você me perguntou, sim, houve uma mudança. Acho que essa primeira mudança aconteceu com a popularização dos esportes de endurance para amadores, a corrida, o triatlon, nos últimos anos o ciclismo, acho que esse foi um avanço. Acho que, além disso,
a popularização e o acesso maior às academias de ginástica, que hoje é uma coisa banal, assim, você ter 2 academias em cada quarteirão, dependendo do lugar que você está. Eu acho que um impacto muito grande que a gente tem que levar em conta, pessoal, foi a pandemia. E isso foi uma mudança de paradigma. Eu percebi assim, quem não estava numa bolha, trancado em algum outro planeta, percebeu o que aconteceu com o mundo nesses últimos 2 anos. Os níveis de saúde, de qualidade de vida, caíram absurdamente de atividade física, e as pessoas, eu acho que elas passaram por um estresse tão grande que elas perceberam que o quão a saúde é importante, o quão é fundamental você cuidar bem da sua saúde. Teve um trabalho que foi feito pelo órgão de saúde inglês, eles entrevistaram, fizeram uma pesquisa com mais de 5.000 pessoas acima de 18 anos, 8 em 10 pessoas responderam que queriam mudar o seu estilo de vida para melhorar a sua saúde. 8 em 10 pessoas. Isso foi feito, esse trabalho foi publicado agora esse ano, em 2022. Isso é lá na Inglaterra, mas isso está acontecendo aqui também. As pessoas estão se tocando. E quais são as maneiras de se melhorar a saúde? Melhorar a alimentação, dormir melhor, ter relações mais bacanas e se manter ativo, fazer atividade física. Foram 2 anos aí de escritório na frente do computador. Essa, para mim, dos anos todos de consultório, é o que está mais chocante, assim, o que está mais incrível. E aí a gente recebe pessoas, eu estava falando antes de começar o programa, tem os perfis, tem aquela pessoa que sempre fez exercício na vida, que sempre esteve vinculado a algum esporte, vem de uma família de esportistas, essa pessoa não parou e somehow conseguiu continuar treinando na pandemia. Tem esse segundo grupo que chega depois aí dos 30, 35 anos de idade, no momento em que toda a vida dessa pessoa já está mais ou menos ajustada. Ela já saiu da faculdade, ela já ralou ali nos seus estágios, ela já conseguiu pegar um cargo mais legal, e ela está percebendo que essa pessoa, puxa, eu ganhei 10 quilos de quando eu me formei para cá, ou muitas vezes essa pessoa casou e com o companheiro, a companheira, os dois entraram numa de restaurante, vinho, ou ir na pandemia, delivery, e estão lá os dois fora de forma e acima do peso. Esse é um segundo perfil. E tem aquele terceiro perfil que, na verdade, nunca ligou muito para exercício físico desde a infância, desde a adolescência, e agora se tocou, depois do Covid, ou sei lá, ou com essas mudanças que a gente está vendo na sociedade, que ter saúde é importante. Então, essa pessoa que nunca fez exercício na vida procura buscar, de alguma maneira, como é que ela pode fazer para melhorar a saúde dela. Doutora, mas as pessoas chegam nesses mais variados caminhos aí, ou mantendo a prática constante, ou dando uma pausa, ou nunca tendo praticado. Ela chega nessa fase da vida, vamos colocar aí como 40 anos numa fase intermediária, o corpo já não responde exatamente como ele respondia. Do ponto de vista médico, qual que é o cenário para apresentar para quem está ouvindo a gente de como que o corpo se transforma nessa fase da vida? Então, a gente, do ponto de vista esportivo, dependendo, isso vai variar um pouquinho de esporte para esporte, mas na maioria dos esportes, assim, o auge, principalmente nos esportes de endurance, está aí por volta dos 25 aos 35 anos de idade. Muitas vezes a gente acaba desperdiçando esse auge de performance não treinando, né, ou na faculdade, ou trabalhando, porque da mesma forma como a gente está bem fisicamente, sei lá, você pode ficar aí 6 meses sem correr, alguém te chama para fazer uma corridinha aí de 10 quilômetros, você vai lá e tira de letra. Então, para que você vai treinar? Não se ganha peso, tá tudo super bem. Mas a partir dos 30 anos de idade, a gente perde entre 35 e 55 anos de idade 10% do nosso VO2. Então, só lembrando que VO2 é uma medida que a gente usa para avaliar o condicionamento aeróbio ou a capacidade de utilização do oxigênio. O VO2 é uma ferramenta para a gente super importante, que ela diz o quanto a gente é funcional, o quanto a gente tem independência, até para o idoso ou para o paciente doente, é um marcador importante. Então, a gente perde 10% desse VO2 e, em alguns casos, a pessoa está muito sedentária, vai aí, 1 ponto de VO2 por ano, praticamente. Além disso, a partir dos 40 anos de idade, a gente começa a perder massa óssea, o tecido ósseo vai ficando mais ralo, a recuperação, no geral, de esforços intensos diminui drasticamente,
E a gente começa a perder fibras tipo, as fibras tipo 1, que são as fibras relacionadas, são fibras musculares relacionadas à força. Portanto, são pontos que a gente tem que levar em consideração quando essa pessoa chega no consultório ou vai até o professor de educação física ou entra na academia para começar a treinar. Sem falar que há uma perda na amplitude das articulações, né? O nosso colágeno vai ficando menos elástico e com isso a gente vai ficando mais rígido, com menos elasticidade. Ao ficar mais rígido, menos elasticidade, a gente perde agilidade e aumenta a pressão, a sobrecarga nas articulações. Então, são esses cuidados que a gente tem que ter com o adulto que retoma a fazer os exercícios físicos. E eu acho que um subgrupo especial aí de master são as mulheres no climatério, as mulheres que estão pré-menopausa, né? O climatério traz sintomas absurdamente desagradáveis, muitas vezes, traz uma sensação de perda de condicionamento, de perda de independência em alguns aspectos, né? E o exercício físico ajuda a retomar, principalmente aquelas mulheres que estão muito sedentárias. E justamente nessa época do climatério é mais comum acontecer um quadro reumatológico que a gente chama de fibromialgia, que é uma doença reumatológica onde há uma desregulação, resumindo, é uma desregulação no centro de dor, na percepção de dor que o organismo tem. E são pessoas que passam a sofrer de dores no corpo muito complicadas, muito difíceis de tratar, distúrbios de sono, muita fadiga, muita sensação de que o corpo está enrijecido, com exames laboratoriais absolutamente normais, porque trata-se de uma alteração neuroquímica, não é uma alteração inflamatória, então a gente não vai encontrar nenhuma alteração no exame de sangue, e a opção farmacológica número 1, no primeiro item de protocolo de qualquer sociedade de reumatologia do mundo, é exercício físico aeróbio. E até existem assessorias que se especializam, porque muitas pessoas, mulheres na faixa de 40, 50 anos, ficam envergonhadas de chegar numa assessoria das mais populares, que tem pessoas ali super fit, alta performance, e ela não tem esse apetite. Então, eu acho que é genial que alguns empreendedores, algumas empreendedoras, como a Ciclo Femini aqui em São Paulo, se especializaram em atender esse público, de que para não ter a timidez, não ter o constrangimento de chegar lá e se apresentar no esporte e se divertir e trocar experiência com outras pessoas parecidas que estão buscando objetivos diferentes de quem está na faixa de 30 plus, com o objetivo de fazer 2 Ironman por ano, de ir para outro route. Exatamente. E todo mundo se divertindo. Doutora, mas considerando aqui a gente está falando do excesso de sedentarismo, tentando visualizar o lado oposto, né? As pessoas nessa faixa etária estão buscando se reencontrar com o esporte, se apaixonam, muitas vezes são inconsequentes assim, ao ponto de já se inscrever num Ironman, se inscrever numa maratona, num Gran Fondo e buscar desafios. Em muitos momentos, né, são importantes para que a pessoa mire lá na frente e faça a caminhada, né, até chegar lá, mais do que o evento em si, mas isso também coloca ela ao risco de lesões e também um pouco de frustração de não conseguir, o corpo não conseguir reagir àquele desafio, né? Como que é lidar com isso? Como é que você conversa com uma pessoa na casa dos 40 que chega e fala para você que quer fazer um Ironman daqui a 4 meses e com um histórico muito antigo, né? Já vencido de esportes, assim. Nossa, Leandro, essa é uma pergunta incrível, porque, assim, para a gente é como andar numa corda bamba, porque você é uma linha ali e que você, primeiro, você não pode, não deve, de forma alguma, desestimular essa pessoa, ao contrário, você tem que incentivar, é muito bacana esse caminho que essa pessoa está tomando. Por outro lado, eu acho que a gente conta com o papel do técnico, o técnico tem que estar nessa mesma sintonia, porque o risco de lesão é muito grande. E realmente, você falou um objetivo, mas isso que você falou não é exagerado, não. Tem gente que chega com os planos megalomaníacos. Tipo, vou fazer 50 anos daqui 3 meses e quero subir, sei lá, o pico do Everest, coisa assim, muito crazy. E a gente sabe que depois dos 30 anos, a nossa capacidade de regenerar ou de
recuperar é muito menor, muito mais baixa, é mais lenta. E se essa pessoa ainda tem a memória esportiva da época que ela era adolescente e que ela saía, treinava, jogava, depois ia para a balada e dormia 2 horas por noite, no dia seguinte ela trabalhava e estava tudo certo, não é mais assim agora. Aliás, acho que uma sugestão de quem hipoteticamente chega dizendo que quer fazer o Everest daqui a pouco, você fala, volta para casa, sobe até o 8º andar de escada do seu prédio e depois me liga. Mas é verdade o que você fala do quanto que você tem que manter a motivação, porque se esse cara está querendo subir o Everest, ele está disposto a tudo para se movimentar, né? Mas ao mesmo tempo, doutora, a medicina e aí os outros, o exercício, o treinamento, a nutrição e tudo mais, já oferecem recursos para a pessoa nessa faixa. Imagina que alguém que faça uma caminhada correta dos 40 aos 50, por exemplo, consiga evoluir de performance, consiga encontrar resultados melhores. Sim, totalmente. Eu acho que o bacana é isso, a hora que você consegue alinhar a expectativa da pessoa com o que a medicina do esporte oferece e todas as especialidades, a área multidisciplinar que envolve a medicina do esporte, e tem muita coisa. Você estava falando aí da palavra caminhada, eu me lembrei, foi um hit que aconteceu esse último ano, foi ir fazer Santiago de Compostela, fazer o caminho. Então, gente assim que não tinha muita habilidade, não andava, não tinha esse hábito de andar, como é que vai fazer? Andar todos os dias, durante vários dias, vários quilômetros. Então, aí você tem, desde o calçado esportivo, essa pessoa tem artrose, como é que a gente faz para tratar essa artrose dela? É o joelho, será que a gente vai orientar essa pessoa a usar uma joelheira mais específica para ela poder distribuir melhor a carga? Precisa usar uma palmilha? Estou te dando um exemplo de uma atividade que muitas pessoas 50, 60 plus resolveram fazer agora. Fernanda, a atividade esportiva, ela tem um impacto articular e muscular, mas ela tem um impacto também no organismo oxidativo, de você causar o maior uso dos órgãos durante a atividade esportiva. Na sua observação, qual é o cuidado para, por exemplo, cada vez que você pratica uma atividade extenuante, você provoca um processo oxidativo no seu organismo, e aí tem a discussão dos antioxidantes, tem a discussão de a correta alimentação e você não entrar em déficit alimentar. Que orientação você dá para os seus pacientes sobre esse aspecto? Eu acho que a primeira coisa é saber utilizar as ferramentas de recovery, de descanso e de sono no momento certo. Alguns suplementos, eles servem de aditivos benéficos e saudáveis e necessários, né? Tem uma gama de suplementos que são absolutamente inúteis e cosméticos e de venda desnecessária. Aliás, você tocou num ponto que suplemento e até a zona cinza do suplemento ou a perfeitamente negra do doping. Qual é a sua observação sobre esse atleta que já chegou com a vida um pouco mais resolvida, independente de gênero, se fascina com o esporte e já quer chegar e falar, bom, vou correr um Ironman daqui a 3 meses, e descobre que só treinar não adianta e que alguém fala para ele, fala, olha, mas você tomar isso aqui, você vai andar mais. Então, esse 30 plus, vamos chamar assim, que volta a treinar e está muito empolgado e começa a ver resultados, ele é uma presa fácil. Infelizmente, eu preciso usar essa expressão, é uma presa fácil para profissionais não tão éticos. E eu tenho visto, e nossos colegas também têm visto, assim, prescrições assustadoras para esses atletas 30 plus, porque, primeiro, assustadoras no sentido de não ter resposta nenhuma, de ser coisas absolutamente inócuas, em que a pessoa está tendo um gasto, talvez tenha um efeito placebo, talvez valha pelo efeito placebo, e a gente sabe que o efeito placebo é eficaz. Mas tudo bem ficar no efeito placebo, o problema são substâncias e a maioria das vezes hormônios que vão ter efeitos efetivos nos receptores de célula, vão promover mudanças rápidas e muitas vezes mudanças que podem gerar problemas de saúde. Sim, Álvaro, isso está acontecendo, as pessoas estão usando, e tem um produto em especial que está muito em alta, né, que está dentro do chip da beleza, que é a gestrinona. A gestrinona, para as mulheres, está sendo prescrita, assim, de uma forma muito banal, para se melhorar a performance. Se melhora realmente. Mas, o que é a gestrinona? É um hormônio, ajuda em vários aspectos físicos, mas o principal que se refere à parte de treinamento físico, melhora a força muscular.
melhora a capacidade física dessa pessoa, ajuda no componente de perda de peso. Então, assim, todos são dados que vão beneficiar qualquer performance, não Mas deixa a menor dúvida. Exatamente, tem o preço. Primeiro que isso não é sustentável, né? Você não pode tomar ciclos de hormônios de forma indefinida. Segundo, esses hormônios, eles têm metabolismo hepático, eles podem gerar alteração cardíaca, podem subir a pressão. Alguns desses hormônios têm um efeito cancerígeno a longo prazo, porque eles aumentam a utilização, a produção celular, a replicação celular, e uma dessas pode dar errado. A virilização, no caso de alguns hormônios masculinos que são dados para a população feminina. Alguns ciclos inadequados em homens, que também podem dar justamente alteração ao contrário, azoospermia, infertilidade. E outra, voltando à questão do suplemento, e eu gosto muito de falar para o indivíduo master para frente, um suplemento que eu acho bem bacana, não é que eu acho, já foi demonstrado em vários estudos, é a creatina. Então, a creatina, ela ajuda nesse componente que a gente tem com o envelhecimento, que é a perda de fibras tipo 2. Eu falei fibras tipo 1, até fibras tipo 2, que são as fibras de força. É um suplemento que atua no mecanismo energético da célula muscular e dá uma certa recuperação de potência, força e explosão, que é uma coisa fundamental, não só para o esporte, mas para o dia a dia. Aí, saindo da sombra, indo para o sol, uma observação inspiradora você tenha testemunhado de alguém numa faixa improvável de chegar no esporte, que chegou no esporte e encontrou saúde no sentido pleno da palavra. Eu acho, ainda bem que a gente saiu do lado dark, né? Vamos falar do nosso esporte aí, que é o ciclismo. O ciclismo é um esporte agregador, né? Ele é social, e eu acho que um dos componentes para o bem-estar e para a gente ser feliz é ter sociabilização. Isso o ciclismo propicia. E eu quero abrir um parêntese aqui também, no Brasil, que aconteceu, e vocês também devem ter acompanhado esse movimento, que foi o boom do beach tênis. Sim. Né? E o beach tênis também tem essa questão social que a gente está conversando, tem a questão familiar, né? O tio joga com o sobrinho, joga com o avô, vai lá e joga também, e é muito legal. Agora, por outro lado, o beach tênis está ficando uma coisa séria, virou uma coisa séria. Eu tenho pacientes que eu acompanho que são atletas altamente comprometidos com o beach tênis. E devo dizer que o beach tênis, ele lesiona, gente. Ele não é uma coisa bobinha. Mas eu sempre lembro da doutora Luciana, que esteve aqui e falou do coração com a gente, né? Uma outra indicação da doutora Fernanda, falou assim, entre o risco das pessoas que se machuquem e das pessoas que não fazem, é melhor correr o risco das pessoas que se machuquem, porque o benefício de fazer e de praticar o esporte, eu acho que está acima. Ela falou disso em relação ao coração, que quando a gente sempre fica pensando, né, pode ter uma lesão, pode ter um problema, pode ter, mas faça e um passo antes desses problemas, mas não deixe de fazer. É o que eu falei, a gente não pode desencorajar de forma alguma. Acho que está com fratura de estresse, ao invés de correr, vai para a água, faz deep running ou pedala, muda momentaneamente até você estar curado daquela lesão e voltar ao seu esporte original. E numa dessas você acaba se encantando com outro esporte, né? E para não perder o hábito, tem o assunto do meu coração, que são as bicicletas assistidas, que a tecnologia, às vezes, até ajuda nessa inclusão, né? Ajuda a ter oportunidade de, no momento que você está começando a voltar, você pega uma bicicleta assistida e te entusiasma mais. E até com muito mais tempo. Enfim, bicicleta assistida é uma tecla quebrada aqui no nosso piano, mas eu acho que grande parte de nós mesmos, né, e dos nossos ouvintes, a bicicleta assistida tem um caráter genial, porque quando a vida aperta, profissional, familiar, e você treina menos, você vai para aquele buraco, e eu tive nele, inclusive, recentemente, por causa da dedicação à gregária, e quanto menos você anda, menos você quer andar, até que você chega quase a zero. E aí, quando você está com a bicicleta assistida, você fala, não, me encorajo de ir lá, porque eu uso um pouco mais de motor, acompanho o grupo e vou voltando, e com o tempo vou usar menos motor. Então, eu acho que eu sou encantado com a bicicleta assistida, quanto ela é longeva e a prova desses vales, da preguiça, que a gente tem que priorizar outras coisas. Não somos atletas profissionais.
E eu acho, sim, você está falando, eu estou visualizando os meus pacientes que entraram nessa história da bicicleta assistida e estão encantados, porque agora eles conseguem fazer percursos que seria meio difícil fazer com uma bicicleta normal, né? E isso é um fator por si só motivador, né? Fernanda, se você puder compartilhar o insight para criar a Move. Junto com você e Ana Lúcia, empreendedores, e Ana Lúcia. Você e Ana Lúcia foram pioneiras em empreender numa clínica do esporte, aqui em São Paulo, pelo menos. Não, é verdade. Nosso insight foi que era o que a gente já estava fazendo no nosso laboratório de pesquisa dentro do HC. Como a gente estava fazendo mestrado, doutorado nessa área, e a nossa área era justamente, quais são os protocolos de exercício físico que devem ser utilizados de doença X ou doença Y, ou para melhorar tal problema. Eu falei, puxa, se a gente está fazendo isso para pesquisa aqui dentro do HC, para o paciente SUS, a gente pode oferecer isso para uma outra população que não frequenta o Hospital das Clínicas, mas também não tem acesso a isso. Então, foi quando a gente começou com a ideia da Clínica Move, que originalmente se chamava Clínica do Movimento. Depois houve uma divisão e nós migramos para a Clínica Move. E nós participamos também do início da residência médica em medicina do esporte, porque antes se fazia um curso, era um curso de especialização, e aí você prestava o título de especialista. Então, a residência de medicina esportiva começou nos anos 2000 já, e a gente participou, quando eu falo a gente, Ana Lúcia, alguns ortopedistas do Instituto Central e de outras universidades, aí a gente criou essa residência médica, montou como ela é hoje, nos moldes de 3 anos, em que o médico do esporte, ele tem uma formação da área ortopédica, mas ele também tem uma forte formação na área clínica, ele tem que ter noção geral do organismo, não é só tratar lesões ortopédicas. E diferente dos médicos antigos, que qualquer coisa que estava mais ou menos, para tudo, né? Eu acho que mudou também essa cultura clínica de que não para tudo, vamos só ajustar. O médico mais tradicional antigo, você machucou alguma coisa, para tudo. A melhor cura é você suspender tudo. Esse paciente hoje não vai mais nesse médico. Esse médico ainda existe. Acredite, porque a gente sai aí Brasil afora dando palestra para os colegas mais antigos e ainda existe nos médicos, formados antes dos anos 2000, vou dizer assim, que de várias áreas, que não tem essa formação em vamos contornar isso aí, mas não para de fazer exercício. Ou não, você está com, você tem osteoporose, você não pode correr, porque senão você vai cair e fraturar. Lógico, tem alguns casos específicos de osteoporose que o paciente não pode efetivamente correr mesmo, né? Aquele que teve fratura vertebral, por exemplo, mas tem casos de osteoporose densitométrica que o paciente não tem nenhuma manifestação clínica que o exercício de impacto vai ter benefício. Eu acho que um resumo seria assim, independente dos riscos, faça esporte, se divirta, existem uma série de profissionais para te ajudar nessa jornada e te dar um conhecimento, desde o ponto de vista estrutural, nutricional, de estrutura de treino, e cada um fazer as suas escolhas, mas para se divertir. Mas ficar no sofá é muito mais mortal e muito mais danoso do que qualquer atividade física que alguém possa se propor, que seja o Everest, que seja um Double Ironman, que seja um Race Across America. Faz! Você vai aprender, você vai crescer, você vai voltar maior. Talvez vai precisar de um fisioterapeuta, mas hoje em dia você faz milagre e continuar no esporte, né? Exatamente. Conheça os produtos Gregário, itens de qualidade com a nossa identidade. A caramanhola preferida do pelotão com a nossa cara. Conheça a Fly Elite, edição especial Gregário. O link está na descrição desse podcast. A conversa com a doutora Fernanda Lima é suficiente para não deixar ninguém parado, mas esse episódio tem outras 2 ótimas entrevistas, como a que você escuta agora com a psicóloga do esporte, a Samia Lage. Se liga!
Ouvinte gregário, eu sou Álvaro Pacheco, com o privilégio de estar na roda aqui de Nicolas Sessler, e hoje temos a doutora Samia Alage, que já esteve conosco aqui no Começo da Gregário, no Mente Forte. Quem não ouviu, eu recomendo que vá lá e ouça, o programa dela é fantástico. Tem um outro programa que é o Mansur, que eu acho que é além da Mente Forte, porque ali tem uma coisa que talvez o corpo e o sistema neurológico não estão conversando, do nível de superlativo e admirável que o Mansur faz. Agora, doutora, estamos aqui para falar sobre algo que vem acontecendo e a senhora tem um ponto de vista privilegiado com a profissão que exerce de psicoterapeuta, atendendo a pessoas e observando comportamentos. Primeiro vamos começar. A geração atual, a gente tem uma sensação de que tem menos energia, e aí eu digo adolescentes, né, do que às vezes pessoas de 50, 60 hoje para atividades esportivas, para viver a vida não digital. Como é que a senhora observa isso no consultório? Oi, Álvaro. Oi, Nicolas. Prazer estar aqui com vocês novamente. Muito gostoso participar e também ouvir o podcast de vocês. Bom, o que a gente está observando hoje é que essa questão das mídias sociais, de muita internet, de muita interatividade, ela veio para facilitar muito a nossa vida, mas infelizmente, de alguma maneira, acaba cerceando a nossa liberdade, principalmente dos mais jovens, que já nasceram nessa mais digital. E até assim, um recorte, eu acredito que com a pandemia isso até foi um pouco agravado. Essa geração que já tinha uma tendência a ficar muito conectado, acabou assistindo aula, conversando com os amigos, tudo através da internet. Então, eu vejo que hoje é muito mais fácil para os mais velhos buscarem coisas novas do que os mais jovens. É curioso quando você fala nisso, Samia, porque durante a pandemia a gente viu um boom do health lifestyle, busca por qualidade de vida, mais tempo fora dos grandes centros, natureza, esportes, o culto ao corpo, de certa forma, né? A indústria, o business da saúde cresceu muito, vide o boom das bicicletas, vide o boom das academias, etc. Porém, isso não é diretamente com o público mais jovem, né? Então, Nicolas, você falando isso, a gente pensa o seguinte, estou aqui pensando enquanto você estava comentando. Eu acredito que nessa fase aí, desses 2 anos, entre aspas, de pandemia, as pessoas descobriram que elas tinham tempo, porque a gente não podia sair de casa, pelo menos naquele primeiro momento. Então, as pessoas se viram dentro de casa, algumas podendo trabalhar, algumas não, e com mais tempo livre. E eu acredito que esse boom do health style teve muito a ver com a descoberta de eu tenho tempo e o que eu vou fazer com esse tempo livre. E aí, talvez, algumas pessoas acabaram levando isso para a vida, outras, talvez, voltando à vida normal, abandonaram. Mas a gente cai numa história, numa ideia que eu vejo muito importante no nosso dia a dia, atualmente, na sociedade que a gente vive atualmente, que é a questão do autocuidado. Então, muitas vezes a gente esquece de olhar para a gente e para as nossas necessidades como ser humano. Então, muitos de nós ficam envolvidos em trabalho, em cuidados, às vezes, com os filhos, 1001 atividades que se colocam durante o dia e esquecem de se cuidar. E a gente precisa achar as maneiras pelas quais a gente pode se cuidar. Fazendo atividade física, buscando algo que nos dê realmente prazer, lendo um livro, ou simplesmente ficando sem fazer nada. Doutora, eu faria um comentário, que a senhora usou o termo tempo livre, eu acho que além do livre, o ocioso, porque com o lockdown e com a desaceleração econômica, muita gente ficou sem emprego, muitas atividades suspenderam, e eu acho que aí houve um elemento também de angústia, de depressão, de ansiedade. E nesse aspecto, talvez o esporte seja um elemento importante que foi descoberto por muita gente, né? Verdade, muita gente ficou com muito tempo ocioso. A gente brinca que nós da saúde mental foi o contrário. A gente começou a perceber que
a demanda começou a crescer cada vez mais, justamente porque as pessoas se viram fechadas, com tempo ocioso e sem muitas alternativas, porque se a gente pensa que a gente está numa sociedade onde as pessoas trabalham muito, fazem muitas coisas, têm muitas atividades, muitos compromissos, quando essa pessoa está dentro de casa, impossibilitada de fazer as coisas que ela faz no dia a dia, ela fica angustiada, ela fica sem direção. Eu acho que a angústia que as pessoas tiveram, e talvez ainda tenham, porque a gente sabe que esses 2 anos de pandemia, eu sei, gente, que ainda não acabou, né? Mas a gente considera que já estamos voltando, eu sou muito otimista, mas assim, eu acredito que as pessoas começaram a perceber o que elas precisam fazer. Então, muitas pessoas ainda sofrem um pouco com as consequências, mas eu entendo que muitas pessoas começaram a descobrir coisas novas, buscar novas direções, até para conseguir lidar melhor com essas emoções que transbordaram. Sâmia, tirando um pouco somente da pandemia, mas de uma curva de vida e maturidade que a gente enxerga ao longo. É muito comum a gente ver que quando criança, até adolescentes, né, muita gente se aproxima do esporte, tanto esporte de endurance, aí da bike ou o que for. Ele passa por um período, logo que ele entra na universidade, ali, vamos falar 18, 19, 20, a pessoa deixa de praticar qualquer atividade física, foca festas, vida social, trabalho, se estabelecer profissionalmente. E depois, nesse período pós 30, 40 anos, alguns um pouco antes, alguns um pouco depois, a pessoa retoma o esporte. Por que isso acontece e por que muita gente acaba tendo, vamos dizer, essa lacuna na sua vida esportiva? Só antes da resposta, um dado, na Gregário, 45% da nossa audiência é de 35 a 45 anos. Bom, vamos tentar entender um pouco, vamos voltar para a história de como a gente aprende comportamentos. Então, o comportamento que a gente tem hoje, eu e vocês, ele é fruto de um aprendizado. E esse aprendizado, ele acontece durante a nossa vida. Então, vamos pensar no comportamento de fazer atividade física. É um comportamento aprendido. Então, quando a criança ela pratica atividade física, a criança ou adolescente, ela não faz isso por conta própria num primeiro momento. Ou ela foi incentivada pelos pais, ou ela viu algum programa de televisão, ou algum amigo na escola faz e ela quis fazer também. Ou ela frequenta algum clube e tem, de repente, uma equipe de natação e ela pede para nadar. A gente vai entendendo como é que aquele comportamento, no caso, praticar atividade física, ele vai sendo aprendido ao longo da vida. Então, o que a gente sabe é que, geralmente, os pais eles vão buscar incentivar, ou a própria escola, a prática de atividade física, porque hoje a gente sabe que ela é saudável, ela ajuda tanto mentalmente como fisicamente. O que acontece é que, quando essa criança, adolescente, vai crescendo, ele vai fazendo novas escolhas. Então, como você falou, Nicolas, às vezes o adolescente ele nadava a tarde inteira, mas com 15, 16 anos começa a ter festa, outros programas, os amigos falam, para que você vai nadar se a gente pode ir para uma festa e acordar tarde? E a vida vai mudando. Alguns permanecem, eu atendo muitos atletas jovens, permanecem durante um tempo, às vezes a opção de parar está na hora de escolher, continuo fazendo um esporte competitivamente ou vou para a faculdade, e outros abandonam. Muito porque, e aí é uma hipótese minha, que a questão, parece que a gente precisa escolher, ou a gente estuda e trabalha e produz, ou a gente pratica esporte. E eu acho que isso é uma regra ou um pensamento da minha época de faculdade. Então, eu tenho 54 anos. Lá atrás, eu lembro que eu fazia a faculdade lá na USP e às vezes eu ia pedalando, eu ia de bicicleta, ou às vezes eu ia correr, eu já tinha essa coisa na minha história de vida. E muitas vezes ali naquele meio estudantil era assim, ou você estuda ou você pratica atividade física. Tinha um pouco isso, mas
as coisas foram mudando, mas parece que ainda essa ideia de parar pode estar relacionada à questão de que agora eu preciso trabalhar muito, ganhar muito dinheiro, fazer a minha vida, tenho responsabilidade e paro. Então, o que a gente vê é que algumas pessoas param e algumas pessoas continuam. Mas vamos falar dessa pessoa que parou. Ela parou porque ela teve que trabalhar, sustentar a família, né? Então, eu tenho muito paciente que trabalha no mercado financeiro, às vezes muito e aos cedo. filhos, não sobra tempo, né? Ele fala, preciso escolher entre estar com meu filho ou ir pedalar. Então, eu não estou indo pedalar. Não estou indo pedalar. E aí, ele se vê sem tempo de pedalar, por exemplo. Só que uma hora, a vida pede. E aí pode acontecer várias coisas. A pessoa pode adoecer, pode entrar num burnout. A gente tem muitas pessoas nessa idade entrando em burnout. Alguma coisa acontece que essa pessoa fala, opa, parou tudo, agora eu preciso me cuidar. Agora, falando no aspecto neurocognitivo também, o esporte tem um papel importante no desenvolvimento e performance e rendimento no trabalho, não? Perfeito. Então, aquela ideia, né, de que eu preciso parar de praticar esporte ou atividade física, no caso, para poder render mais no meu trabalho, ela não é verdade, porque se já está comprovado cientificamente que a atividade física ela ajuda na produtividade. Então, hoje muitas empresas ou têm parcerias com assessorias ou dentro da própria empresa promovem programas de atividade física, porque a gente sabe, por exemplo, que quando a gente faz atividade física, existe uma descarga de várias substâncias no nosso cérebro que fazem a gente se sentir melhor, diminui depressão, diminui a ansiedade, aumenta a produtividade, a gente oxigena o nosso cérebro. Então, tem vários benefícios que a gente percebe que são comprovados cientificamente da prática de atividade física. Então, se eu pratico atividade física, eu vou me sentir melhor e o meu dia vai ser melhor no trabalho, na família, em qualquer lugar que eu estiver. Tem um outro ponto também, você mencionou gente do mercado financeiro, atletas de alta performance, médicos, e aí eu percebo de uma certa forma, e me incluo na lista, a gente tem a tendência a também passar do ponto, vira quase que um vício, né? E é incapaz, às vezes, de deixar de fazer aquilo e quer mais, é o workaholic, né? Até que ponto o esporte demais também pode ser um problema e te impactar na vida social e no restante da tua qualidade de vida? Como já dizia minha mãe, tudo na nossa vida a gente precisa buscar o equilíbrio. Então, se o esporte ele é bom, ele vai trazer muitas coisas boas para a gente, ele em demasia, e isso acontece, existe até transtornos que a gente conhece hoje, que são produzidos pelo excesso da prática de atividade física. Então, a gente tem o REDES, que é quando a pessoa, não, vou falar bem por alto, mas a pessoa gasta muita energia e tem pouca reposição dela, então pode ter várias consequências ruins para a saúde, e a gente tem o próprio vício em atividade física. E o que acontece é que praticar atividade física tem duas consequências, a curto prazo e a médio e longo prazo. Muitas vezes, por mais que as pessoas gostem de fazer atividade física, que aquilo traga algum prazer, se a gente for pensar, a atividade física, ela cansa, ela dá dor. Então, imediatamente, os efeitos são negativos, bastante aspas, tá? Mas, assim, a sensação de cansaço, o coração saindo pela boca, às vezes uma dor muscular. E esse é o motivo pelo qual muita gente não continua na atividade física. E tem os benefícios a médio e longo prazo. Então, você até sentiu dor, cansou durante o treino, durante aquela subida enorme. Mas, quando você chegou, você ficou feliz, você falou, nossa, eu consegui. E vem aquela sensação de felicidade justamente por essa descarga das substâncias no seu cérebro. Então, o que a gente percebe ali é que algumas pessoas se contentam com esses benefícios e algumas querem mais. E é esse querer mais que começa a viciar e começa a atrapalhar a vida. Porque daí o esporte, que precisa estar junto com outras coisas na nossa vida, ele acaba ocupando o papel principal. Então,
a pessoa começa a apostar todas as fichas só no esporte. E aí a família fica de lado, a própria saúde fica de lado, porque o excesso não é bom, o trabalho fica de lado. Então, outras coisas importantes deixam de ter importância. E aí a gente começa a ter um problema. Tem também pessoas admiráveis nos 40, 50 ou 60 que chegam no esporte, seja pela síndrome do ninho vazio, seja porque atingiram um outro nível da vida. No consultório, como é que a senhora observa essas faixas etárias que chegam no esporte depois de ter, mais tarde, digamos assim, mas não com menos vigor e prazer? Eu tenho bastante paciente no consultório que tem mais ou menos esse perfil. E é muito legal, porque é um redescobrir. Então, como vocês estavam falando no início, muitas vezes essas pessoas têm um histórico esportivo, então nadaram, pedalaram, lutaram quando crianças, adolescentes, ficaram parados por um tempo, não é todo mundo, mas tem um número grande de pacientes assim, e aí voltam com desafios, então voltam para completar um meio Iron, um Iron, para escalar o Everest, para fazer uma travessia nadando, e isso é muito legal. Ou não, ou voltam para fazer uma atividade física regular que mantenha a saúde. Então, isso é muito interessante. Cada um tem um motivo, muitas vezes é buscando saúde, buscando autocuidado, mudando um pouco a vida. Geralmente as pessoas com 40, 50 já entram numa outra fase de vida e vão descobrindo novas maneiras de viver e de ser feliz. Agora, subir Everest é, do ponto de vista simbólico e objetivo, algo quase que inalcançável. A senhora tem alguma história que possa compartilhar de alguém nessa faixa maior que tenha se desafiado e conseguido? Eu sei que eu posso compartilhar, porque ele virou celebridade, a gente brinca, né? Eu falo para ele, olha, você achou que você ia ter alguns minutos de fama, mas você está tendo meses de fama, que é o Joel Krieger, que subiu o Everest, foi em maio. Ele tem 68 anos, ele é o brasileiro mais velho a subir o Everest. E a história dele é uma coisa maravilhosa, ele já fez várias coisas interessantes, então ele é um exemplo disso que a gente está falando. Ele fez atividade física quando criança, quando jovem, depois ele parou, e aí ele voltou, se eu não me engano, por volta dos 50 anos, e aí começou a correr, nadar, pedalar. Hoje ele faz várias coisas, né? Ele subiu o Everest agora, ele já tinha tido uma tentativa que não tinha dado certo e agora ele conseguiu, mas ele tem o projeto do Canal da Mancha e é um exemplo desses. Ele acorda cedo, ele treina e o interessante do Joel, que a gente até, sobre isso que a gente está falando das outras áreas da vida, ele levanta bem cedo, ele faz todo o treino dele e aí ele volta para tomar café com a esposa. Ele já tem netos, já tem filhos crescidos, então ele vai tentando ajustar a vida para conseguir fazer de tudo um pouco. Então esse é um exemplo que a gente pode compartilhar. Conseguindo, como a senhora está falando, essa harmonia. Talvez isso seja uma vantagem da faixa dos 40, 50, 60, é onde a pessoa tem um pouco mais de serenidade e bom julgamento para achar um equilíbrio dessas diferentes coisas e tratar o esporte com carinho, mas sem dos aspectos positivos e minimizando os aspectos negativos, seja de saúde ou seja de desequilíbrio no todo da vida. Talvez seja isso, talvez seja essa maturidade, a experiência de vida que possibilita isso, você perceber que dá para você se dedicar à atividade física, a um esporte, de repente até competir, mas também poder olhar para as outras coisas boas da vida. Porque, na verdade, a gente tem várias áreas da nossa vida, e cada área ela é importante. E em cada área eu preciso perguntar o que ali, né, na minha vida familiar é importante para mim. E eu tenho que seguir nessa direção. O que na minha vida esportiva é importante? E eu vou seguir nessa direção. O que na minha vida profissional? E o melhor de tudo é quando todas essas áreas elas estão em conjunto. Ou seja, eu não preciso escolher trabalhar ou praticar atividade física ou ficar com a minha família. Eu consigo fazer tudo, eu consigo me dividir e tudo caminha harmoniosamente.
E aí a gente chama isso de flexibilidade psicológica, é quando a gente consegue fazer, seguir nessas direções em relação a coisas que são importantes na nossa vida e ter um certo equilíbrio. A gente poderia dizer que no século XX e XXI, um dos grandes temas de ansiedade é falta de tempo, e a falta de tempo está em não conseguir administrar esses desejos? Eu acredito que sim, que vira e mexe a gente escuta falar que hoje a coisa mais importante das pessoas não é ter dinheiro, não é ter um carro, não é ter um celular novo, né? Mas é ter tempo, porque a gente acabou vivendo uma vida diferente, pelo menos nos grandes centros. Porque se a gente vai para uma outra cidade, ou no interior, ou na praia, ou uma outra cidade, se a gente sair de São Paulo e se a gente for para Belo Horizonte ou para Vitória, que é a cidade que eu nasci, a vida é diferente. Então, talvez seja isso, a gente acaba fazendo tantas coisas, querendo dar conta de tanta coisa, que a gente acaba não tendo tempo para ter tempo e para fazer aquilo que realmente importa na nossa vida. Doutora, a gente passou por um período que ainda não acabou e o Tour de France recente reforçou que das 40 pessoas que tiveram que abandonar, quase que a metade foi por causa de Covid, mas na sua observação clínica, a Covid deu a sensação real de que a morte acontece, que eu acho que é uma coisa que todos nós lidamos muito mal. É a única coisa que é uma certeza e todos nós lidamos mal com essa certeza. A Covid, ao, infelizmente, provocar perdas muito próximas de cada um de nós e dar essa sensação de que a morte é iminente, deu também alguma sensação de que, já que a morte é iminente, eu preciso viver? Eu acredito que sim. Talvez a Covid, porque ela veio como uma pandemia e acabou pegando todo mundo. E, infelizmente, cada um de nós sofreu de um jeito. E sempre que acontece alguma coisa que muda muito a nossa vida, que impacta de alguma maneira, a gente para pensar. E esse é o grande problema do ser humano, de todos nós. A gente pouco para pensar naquilo que a gente está fazendo. A gente vai vivendo a vida. O dia a dia, acorda, toma café, sai para trabalhar, pedala, cuida dos filhos e dorme. E no dia seguinte a mesma coisa, férias, viaja. E aí você não para e fala, peraí, deixa eu olhar qual é a vida que eu estou vivendo, quais são as escolhas que eu estou fazendo para mim. Será que eu estou indo na direção que eu gostaria de ir? Será que a minha vida está indo naquela direção que eu imaginei? Ou eu quero ir numa direção e estou indo em outra completamente oposta? A gente quase não faz isso. E se a gente não faz isso, a gente vai vivendo a vida, vai deixando a vida levar a gente. E quando a gente percebe, chegando lá nos 80 anos, 90, e a gente olha para trás e fala, meu Deus, eu faria tudo diferente, não dá mais tempo. Até dá, né? Porque ainda tem vida pela frente, mas às vezes é tarde. Então, o que é importante? A gente trabalha isso muito no consultório, e a terapia é isso. A terapia é para 1 hora do seu dia, 50 minutos, na verdade, 50 minutos, 1 hora durante a sua semana, para olhar para você, para ver se a vida que você está vivendo é a vida que você gostaria de viver. Então, Álvaro, na hora que a pessoa, às vezes, tem um impacto, assim, acontece alguma coisa diferente, ela para e pensa. E é nessa hora que, às vezes, ela muda o comportamento e ela faz novas escolhas. E como é que o esporte encaixa nessa reflexão? Muitas vezes a pessoa percebe que está faltando alguma coisa que ela gosta, ou que dê prazer. E talvez ela já tenha praticado esporte, isso foi muito bom, ou ela quer achar uma coisa nova. Então o esporte pode vir assim, ou porque ela já tem isso na história de vida dela, ou porque ela não tem e ela resolve experimentar uma coisa diferente. E aí não é só não praticar e praticar. Às vezes eu praticava, sei lá, dança quando eu era adolescente, e agora eu vou correr, e agora eu vou, sei lá, nadar. Então, experimentar novas coisas. Aliás, uma das ideias de felicidade está baseada nesse fato da gente fazer coisas diferentes. Fazer coisas diferentes pode nos ajudar a ser mais felizes. Porque a gente sempre faz a mesma coisa, né? A gente pega o mesmo caminho para ir para o trabalho, a gente sempre vai no mesmo restaurante, a gente sempre viaja para o mesmo lugar. E, às vezes, a mudança
só você fazer um caminho diferente naquele dia já pode te ajudar a se sentir melhor, a ficar mais feliz. Eu acho que hoje o que é mais importante é a gente parar para refletir se a gente está feliz, se aquilo que a gente está fazendo é realmente importante para a gente. Como é que se o nosso tempo ele é tão precioso, como é que eu estou usando o meu tempo? Se a gente trabalha com alguma coisa que a gente gosta, né? E eu acho que nós três estamos nessa categoria, é muito melhor, porque eu passo o dia inteiro fazendo aquilo que eu gosto. Mas e o que eu faço com o outro tempo que eu tenho? Ele está sendo bem aplicado? Eu acho que isso é super importante. Nem tudo é trabalho, né? Como você falou. E por mais que o trabalho seja uma parte da tua vida, existem outros componentes. Agora, você falando nisso, Sam, eu pensei, o próprio esporte serve como um momento de meditação e conhecimento, e autoconhecimento, né? Nessa busca para encontrar o que você realmente gosta. A ferramenta do ciclismo, da corrida, o esporte que você queira praticar, ele te ajuda a entender mais de você mesmo, né? Perfeito. Você se coloca de uma maneira... O esporte te mostra frágil, né? Você se vê frágil. É um banho de humildade, de certa forma, e acaba funcionando justamente para pensar, nossa, eu achei que eu era tão bom, mas talvez não seja. Essa subida, ela levou o melhor de mim. Eu acrescentaria que você é humano, não é que você é frágil, que você é falível, que você não é um super-herói imbatível, Homem de Ferro. Verdade. E tem uma outra coisa nisso que vocês estão falando, e nisso que você falou, Nicolas, que é o seguinte, quando eu estou fazendo, né, praticando esporte, vamos pensar que eu estou pedalando, ou na rua, ou, né, subindo uma montanha, mas eu preciso estar focado naquilo que eu estou fazendo naquele momento. E hoje a gente chama isso de mindfulness. Eu estar nesse presente, estado, né? No momento presente. E o esporte, ele exige isso da gente. E se você está pedalando e você não está focado no momento presente, na sua ação, você cai, você se machuca. Então, isso favorece o bem-estar, o ganho do bem-estar físico e emocional. Porque isso é uma outra coisa que a nossa vida louca traz. Eu, às vezes, estou fazendo alguma coisa, eu estou almoçando, estou falando no celular, estou olhando para a televisão ou para o computador. Então, quantas pessoas não almoçam na frente do computador, não fazem 2, 3 coisas ao mesmo tempo? Então, até um dos trabalhos que a gente faz é ajudar as pessoas a entenderem que elas precisam fazer as atividades do dia a dia com 100% do foco no presente. Então, eu brinco com os pacientes, olha, quando você escova o dente, você escova o dente? Não, você pensa em 50 mil coisas. Então, a partir de hoje, você vai escovar o dente pensando em escovar o dente. Quantos de nós, né, as mulheres principalmente, você está lá tomando banho e de repente você fala, mas peraí, será que eu já passei o shampoo? O condicionador é mais fácil que você passa a mão, eu passei o condicionador. Por quê? Porque você está tomando banho ou escovando o dente ou fazendo comida pensando em outra coisa. Quantos de nós não queimou comida porque foi fazer outra coisa ou pensar em outra coisa e esqueceu a panela lá no fogão? Então, o esporte, ele traz isso também, essa ideia do estar presente e aproveitar aquele momento de verdade. Pela primeira vez aqui com a gente no Gregário Cycling, o treinador Giba Ambrogi conta um pouco das suas experiências com seus alunos, mas também fala sobre ele mesmo. Afinal, é um belíssimo exemplo de longevidade no ciclismo. Se liga! Hoje tendo a honra de receber Giba Ambrogi para falar sobre meia-idade. E aí, Giba, eu já começo num tema de que, antes da gente entrar aqui, você estava mencionando de que você está cruzando a sua barreira dos 50 anos. Então, para a gente estar falando aqui de meia-idade, você está completando o seu primeiro terço de vida, né? Com 50, o primeiro terço está cumprido. É isso, primeiro terço cumprido com sucesso, completei 50 anos há 2 dias atrás, né? Desses 50, eu posso dizer que 38 em cima da bicicleta. Então, desde o BMX até os dias de hoje. E, Gil, você começou no BMX, então, assim, pegando aqui o que é sempre o bordão do Nicolas, em 200 caracteres, quem é o Giba como ciclista?
O Giba é um ciclista que começou maravilhado com o filme ET a andar de bicicleta, ganhou uma bicicleta de bicicross e nunca mais parou. Ele evoluiu junto com o esporte, eu sou da primeira geração do mountain bike no Brasil. A dedicação ao esporte me fez largar os estudos de odontologia numa família de dentistas para seguir a carreira de educação física. E hoje eu já passei pelo mountain bike, pelo triatlon, já corri maratona, faço ciclismo de estrada, sou um eterno apaixonado por bicicleta, coleciono bicicleta antiga, então isso está toda a questão da bicicleta está diretamente ligada à minha pessoa. Giba, nesse programa a gente está trazendo a conversa de quem, como você, tem décadas de paixão pela bicicleta, um amador convicto. O que você viu de mudar do público? De quem você te acompanha nos pedais ou com quem você até escolheu trabalhar? O público hoje ele é muito mais diversificado em termos de idade, de condição socioeconômica, cultural, de sexo, né? A participação das mulheres hoje é muito maior. E é um movimento que eu vejo que começou ao meu ver, posso estar errado, começou muito na era do Lance Armstrong, com a popularidade dele. Muita gente começou a olhar para o ciclismo com outros olhos, dado a popularidade que o Lance Armstrong conquistou. E isso veio crescendo através de interesse do público, políticas públicas. A gente tem um local de treino, por exemplo, uma grande cidade como São Paulo, e o interesse das pessoas por um equipamento, pelo status da modalidade. Então, são vários fatores que vieram agregando ao esporte e conquistando diversos amadores no Brasil. Eu considero também que o ciclismo, pela ótica do esporte, do treinamento, é um esporte muito longevo. As pessoas podem começar com qualquer idade e podem praticar até o final da vida. São poucos esportes que você pode afirmar que você pode praticar até o final da vida. Talvez eu diria que o ciclismo, a natação, o hipismo, são esportes que permitem às pessoas com mais idade que continuem. Então, isso acaba agregando bastante, né? Você tem pessoas hoje que começam no esporte tardiamente e o ciclismo acaba sendo uma ótima porta de entrada para elas. Você tem, na sua convivência, pessoas que eram da corrida e machucaram o joelho e vieram para a bicicleta? Eu costumo dizer aos meus amigos maratonistas que eles serão futuros ciclistas, ficam loucos da vida comigo quando eu falo isso. Eu adoro os maratonistas, eu já fiz maratona e tive que parar por lesão. Não posso mais correr maratona porque já operei menisco, enfim. Mas eu acho que a corrida, em especial as maratonas, pelo volume de treinamento, é uma atividade maravilhosa, sensacional. Acho que todo mundo deveria correr uma maratona na vida, pelo menos, mas ela cobra um preço caro. O desgaste é muito grande. Então, eu acho que a pessoa que é viciada em endorfina, e todo maratonista obviamente se ele se vê impedido de fazer a prática dele, naturalmente ele vai buscar uma outra modalidade que dê algo semelhante. O ciclismo, muito provavelmente, vai ser a opção dele. Então, tenho vários amigos e vários atletas comigo que já foram maratonistas, corredores no passado. Tem um componente, Giba, que você está comentando, né, da questão de quando você fala, né, que me remete a isso. Com o passar dos tempos, você acaba tendo que fazer trade-offs na tua vida e entender que certas coisas você não pode mais. Como é essa visão, você que é atleta desde que você se conhece por gente, com o passar dos tempos, de falar, eu tenho 15 anos, 20 anos, eu faço o que eu quero, e você não pensa, né, nesse fator de eu vou me lesionar, não vou me lesionar. Com o passar dos anos, isso passa, essa sabedoria, talvez, né, vamos colocar assim, faz parte da tua vida e você entende que precisa buscar oportunidades para manter tua qualidade de vida. Olha, Nicolas, eu acho que a vida é feita de escolhas, né? E ao longo da vida, com a maturidade, a gente vai sempre refinando essas escolhas da vida social, profissional e também dentro do esporte. Então, da mesma forma que você profissionalmente você vai evoluindo e vai fazendo escolhas cada vez melhores, que te trazem mais benefícios e seguranças ao longo da vida profissional, na vida pessoal, na vida amorosa, né? As pessoas que saem de uma vida louca e vão para um casamento estável, feliz, tudo isso o esporte também mimifica. Então, você se vê obrigado muitas vezes no esporte que você pratica desde jovem a escolher. Será que isso ainda é pertinente a uma pessoa da minha idade, os riscos envolvidos, as possibilidades de lesões, né, as responsabilidades de um esporte de alto risco para uma pessoa que já está entrando na meia-idade, né, uma pessoa que é um pai de família, que tem responsabilidades profissionais e que não pode se ausentar do trabalho, e tudo isso começa a pesar. Para mim foi uma escolha, sempre foi. Então como eu falei, eu pratiquei durante muitos anos o triatlon até fazer provas de Ironman, e de repente eu vi que a equação para mim não fechava mais. Pelo tempo dedicado à modalidade, pelo prazer que ela iria me proporcionar, eu abdiquei de fazer o triatlon e voltei às minhas origens, que era basicamente só pedalar. Eu já fiz maratona, amei a experiência, não pude seguir adiante por causa de lesão.
Então, são escolhas que você é obrigado a fazer ao longo da vida. Mais cedo, mais tarde, você se depara com elas. Né? Mesmo hoje, eu sou um mountain biker muito mais comedido do que eu fui quando jovem. Eu era um completo kamikaze, completamente louco. Né? Vivia arrebentado, vivia machucado. Hoje eu sou muito mais cauteloso, porque eu não quero estar inteiro ralado de novo com 50 anos de idade. Eventualmente acontece, mas a gente evita. Até porque na adolescência a gente não acha que aquela pedra ou aquela árvore será alguma coisa definitiva na nossa vida, que você vai se virar dela e ela não é um obstáculo sólido, né? Com certeza. Depois que você prova certas coisas na vida, algumas você quer repetir, mas muitas você vê, melhor eu não continuar descendo desse jeito, porque o resultado final dá ruim, né? Exatamente. Giba, quem chega no esporte, e às vezes a gente vê alguns casos, que se deslumbra com o ciclismo, se deslumbra com o triatlo, no final dos anos 20, com 30 anos de idade, porque a vida meio que encaixou, já tem algum patrimônio, alguma segurança, e aí tem gente que chega com muita fome ao pote, né? É muito comum, né, a gente pegar, por exemplo, vou citar alguns exemplos. O atleta que vem treinar conosco, que, né, eu como treinador me deparo muito com isso, o cara fala assim, você poderia me treinar para fazer o Ironman do ano que vem? E eu falo assim, tá, mas me fala a tua história. Não, comecei ontem. Oi? Ou o ciclista que almeja fazer a Haute Route de 7 dias nos Alpes, mas ele tem 2 anos de bagagem. Então, e é sempre complicado você dizer não. Porque você sabe que aquilo é um sonho, aquilo motiva a pessoa, então a gente vai tentando permear durante o treinamento e sentir a pessoa para ver se ela tem condição de fazer aquilo. Então, normalmente, a resposta para essa pessoa que chega com muita sede, muita fome ao pote depende. Vamos treinar e vamos ver o processo como ele vai caminhando. Né? Não é nem sim nem não. Não posso te prometer que você vai fazer a prova, nem tampouco vou falar que você não pode. Mas é você quem vai me mostrar que você é capaz. Né? Pela sua dedicação, pela sua genética, e, enfim. E aí a coisa vai fluindo. Eu tive excelentes casos de sucesso de pessoas nessas condições que eu mencionei, e outros que no meio do caminho perceberam por si só que deveriam esperar um pouco mais para alcançar metas mais gloriosas, por assim dizer. Essa pessoa te procura, Giba, e vamos falar... Se é um jovem, 20 anos, 30, 40, 50, é diferente o approach e a maneira e os objetivos que essa pessoa te procura? Seguramente tá? Então, assim, normalmente, é claro que tem as exceções, né? Mas normalmente o cara mais jovem, ele é mais competitivo. E o cara já nos seus 40, 50, ele quer ter o prazer de completar, ele quer ter vivenciar uma experiência. Né? Uma experiência de completar essa prova ou aquela, enfim. Então, normalmente os objetivos são outros, né? A dinâmica com da vida da pessoa também influencia muito. Então, normalmente o cara mais jovem é um cara muito mais propenso a uma vida social mais ativa, menos dedicado aos treinos do que o cara que está mais formatada com 40, 50 anos. Então, tem pontos positivos e pontos negativos nessa questão da idade. O cara mais jovem tem mais energia, o cara mais maduro tem mais regularidade, tem mais equilíbrio. Então, por vezes, é mais fácil levar um cara de 40, 50 anos a fazer um desafio grande do que um garoto de 20 anos que eu sei que vai se perder no meio do caminho. E nesse recorte, existe o caso de uma mudança de hábitos? Existe um caso de que você descobriu o esporte e aí você foi mordido pelo vírus da endorfina e da adrenalina e aí resolve dormir melhor, resolve comer melhor, resolve ser mais moderado no consumo de álcool? Normalmente, e isso tudo que você está mencionando, Álvaro, acontece com quase todos. Todo mundo que entra no esporte, em se tratando do esporte de endurance, como é o nosso caso, normalmente a pessoa se deslumbra com aquilo e percebe que a mudança para hábitos mais saudáveis vai trazer mais prazer, mais conforto e melhores resultados no esporte. E não só, e socialmente, profissionalmente, a pessoa acaba tendo benefícios também dessa mudança de hábitos. Então, normalmente, tudo é correlacionado. As mudanças vêm para o bem. As pessoas têm naturalmente têm a vontade de fazer as mudanças. Então, são ex-tabagistas, pessoas que bebiam com mais frequência, pessoas que eram mais sedentárias e elas acabam mudando esses hábitos devido à vontade de alcançar algumas metas no esporte. Quando você fala também, Giba, e acho que da tua experiência própria, com o passar dos anos, o que muda, não na tua cabeça, mas no teu corpo? O que você sente que, por exemplo... a gente fala muito que o pico da forma física do ser humano fica aí, né, sobretudo para os esportes de endurance, entre 28, 32, 30 e poucos anos, né, pelo menos para o homem, as mulheres talvez um pouquinho antes. Com o passar dos anos, o que você notou teu rendimento esportivo, o feedback que o teu corpo te dava fisicamente também?
é muito difícil aceitar a idade, né? Você, obviamente, é muito mais jovem que eu, mas é muito difícil você aceitar as restrições que a idade te impõe. Embora o esporte vá retardando essas mudanças, elas são inevitáveis. Então, basicamente, com o passar dos anos, você vai perdendo muita potência muscular, muita força muscular, então você tende a ser um cara menos explosivo, um cara que tem um sprint cada vez pior, entre aspas, mas você tende a ser um cara mais apto a exercícios de longa duração, por exemplo, em se tratando de ciclismo. Então, você naturalmente vai mudando um pouco o foco das atividades, né? Então, você falou, poxa, da sua experiência, Giba, eu fui campeão brasileiro de cross country no mountain bike, campeão júnior em 1990. Naquela época, o cross-country é muito semelhante ao que é hoje, uma prova de curta duração, de mais ou menos 1h20, 1h30. Hoje em dia, numa prova dessa, eu me sinto super mal, porque é uma intensidade absurdamente alta num tempo curto. Eu me sinto muito mais à vontade fazendo uma prova de maratona de 3, 4, 5 horas de duração do que fazer uma prova de 1h, 1h30. O que dizer dessas novas modalidades que hoje surgiram no mountain bike, como o cross-country eliminator, que é extremamente curto, né? Enfim, provas que vão de 2 a 20 minutos de duração. Isso, o cara jovem vai muito melhor, né? Aliás, eu não vejo pessoas da minha idade participando desse tipo de competição, só vejo jovens. Agora, eu te pergunto, você acha que isso é um componente somente físico? Ok, a gente sabe que existe um declínio nas taxas de testosterona, na taxa de produção hormonal, etc., que leva a uma perda de explosividade muscular, mudança de tipo de fibra. Será que é só físico ou é mental também? Você não está mais disposto a passar por aqueles sofrimentos e passar por aquelas intensidades ou riscos que antes, com 18, 20, 25 anos, você ainda está disposto a passar? Nicolas, eu conheço muitos caras na minha faixa etária que estão dispostos a passar por isso. Os caras querem ser potentes, querem arriscar, querem bater guidão numa chegada com os outros. Ainda assim, mesmo tendo a mente forte, os caras não conseguem performar como há 20, 30 anos atrás. Então, as duas coisas são verdadeiras. Existe uma perda fisiológica, existe também um componente mental que muitas pessoas já não têm mais a mesma ambição. Tá? Mas mesmo que a pessoa seja ambiciosa, seja competitiva, ela vai ver um declínio na performance dela. A gente tem algumas exceções aí no mundo esportivo, né? O Valverde, por exemplo, é um cara que é fenomenal para a idade dele, mas são exceções, né? Normalmente o cara, como vocês mencionaram, tem o pico dele ali nos seus 30, 32, 35 anos de idade, quiçá 35 anos, em termos de performance de longa duração. A tendência é a pessoa ir perdendo isso. Você observa em algumas pessoas uma característica de que, por diversos fatores, na adolescência não puderam praticar esporte, ou porque N fatores genéticos, sociais, de formação física, e aos 30 conseguiram ter tempo e disponibilidade para praticar esporte, e aí querem resgatar aquela coisa da juventude, de que toda vez que tinha uma partida de futebol, ficava sempre, eu só ia para o gol, então agora eu posso jogar no meio campo porque aqui é onde eu estou mais à vontade. Tem muito, sim, Álvaro, tem muito dessas pessoas que querem resgatar o que eles perderam na juventude e aí normalmente se deparam com algumas barreiras, em especial a barreira da coordenação motora, da aprendizagem motora que não teve na primeira infância, na segunda infância, e as pessoas acabam se vendo um pouco limitadas com relação ao aprendizado de novas técnicas, por exemplo. Então, uma pessoa que só começou a praticar o ciclismo aos 30 anos de idade, ela dificilmente vai ser uma pessoa que vai descer com muita maestria, porque ela tem limitações de aprendizagem motora, de equilíbrio, de coordenação, que outras pessoas que praticaram, por exemplo, bicicleta, brincando na rua desde pequeno, uma habilidade inata melhor. Não raro você vê pessoas que vão atrás desses limites, vão atrás dessa juventude perdida e se machucam, né? Acabam realmente se acidentando porque falta bagagem motora. Infelizmente, isso acontece. E por mais que o ciclismo seja um esporte cíclico, no sentido que é um movimento muito repetitivo, a gente sabe bem que ele é bastante técnico. Algumas modalidades mais do que outras. O mountain bike é muito mais técnico nesse aspecto, muito mais perigoso do que o ciclismo, embora as velocidades sejam menores. Então, as pessoas, sim, eu vejo muita dificuldade de algumas pessoas para poder aprender as técnicas específicas de cada modalidade e não se machucar. Aliás, você toca num ponto importante, porque muita gente se preocupa com condicionamento, com os acessórios, que é uma parte divertida do esporte, mas poucos com a pilotagem. Porque pouca gente, e às vezes tem pouca oportunidade de você pensar qual é a técnica de descida, qual é a técnica de freada de emergência, qual é a técnica de saltar um obstáculo. No mountain bike, ou você sabe fazer isso ou você não pedala uma semana. Na estrada, ela é mais generosa de que pessoas pedalem mais tempo com uma técnica muito pobre. Algumas modalidades, como é o caso do triatlo, exigem muito pouco da técnica de pedalar. Então, o triatleta não é desafiado a ter uma técnica melhor
e dificilmente, porque na vida dele é pedalar no plano e reto, então fazer curvas e descer não é uma coisa que é exigida mesmo de atletas de elite e que às vezes quando se coloca numa situação não tem aquela preparação. A pilotagem eu acho que é um assunto que a gente dá menos atenção que ela mereceria e talvez com isso tivesse menos acidentes. Sem dúvida. E você vê que na mídia, de maneira geral, você tem menos informação com relação à técnica. Tem muito mais informação com relação a treinamento, como melhorar assim, como melhorar assado, como melhorar a sua capacidade aeróbica, como melhorar o seu limiar, o seu FTP, mas pouco se fala sobre técnica, né? E até porque a técnica, muitas vezes, ela depende de uma correção mais individualizada, né? De você ver qual é a dificuldade daquela pessoa e aí você poder corrigir ela naquele ponto, naquele erro. Né? O mountain bike, como você bem mencionou, ele é muito mais técnico nesse aspecto e demanda algumas habilidades básicas para você praticar com segurança. Eu, por vezes, vou pedalar com amigos meus, alunos meus no mountain bike, e eu faço questão de uns trechos mais técnicos e ir atrás deles, para observar e poder instruir da maneira correta. Porque a mesma informação que você dá para uma pessoa pode ter grande valia para ela e não ter valia nenhuma para outra, porque ela faz aquilo de uma maneira muito errada ou muito certa e a informação se perde. Mas, realmente, falta um olhar mais técnico. Vamos falar de pessoas que são ciclistas amadores, que não estão dentro de nenhuma assessoria e que praticam esporte pelo prazer de praticar, sem muita preocupação com performance. Essa pessoa dificilmente vai ter acesso a uma informação de como descer melhor, como sprintar melhor, como pedalar em pé e assim por diante. Nesse componente, então, fica claro que com o passar dos anos, a performance cai neurocognitiva e física. Porém, a gente sabe que também ciência do treinamento, ciência da alimentação, tudo evoluiu muito e a gente hoje entende isso muito melhor. Quais seriam aí saídas e recomendações práticas que você testou e vivencia com o pessoal que treina contigo? Vamos falar aí, começando pelo treinamento, depois a gente aborda a alimentação e outras coisas. Perfeito. Hoje em dia, a gente treina muito menos e obtém desse treinamento muito mais, né? O ciclismo, historicamente, era um esporte preconizava muito volume de treinamento, né? Você tinha que pedalar muitas e muitas horas para ser um bom ciclista, né? Assim eu aprendi quando eu tinha lá meus 18 anos, 15 anos de idade. Hoje em dia a gente sabe que um treino mais curto é mais efetivo, se ele for dentro das zonas de treinamento corretas, das intensidades corretas, ele vai te trazer muito mais benefício do que aquele treino que você fica 3 horas simplesmente tirando. Claro que esse treino o treino de 3 horas, o treino longo, ele é importante? Claro que ele é, mas ele não precisa ser feito todo dia, todos os dias da semana. Então, hoje o treino evoluiu de maneira a se tornar muito mais fácil uma pessoa que trabalha, que é pai de família, que tem uma vida social, praticar o ciclismo. Porque até então, se a gente olhar 30 anos atrás, você tinha que dedicar muitas horas para poder fazer o ciclismo. Mas, por exemplo, vamos pegar um atleta master de 50 anos versus um atleta da minha idade, profissional de 25 anos. Qual a mudança no teu approach? Vamos dizer, você muda alguma coisa no tipo do treino que você vai trabalhar com o master? Você coloca mais musculação, você coloca mais treino explosivo para evitar essa questão da perda de massa muscular? Ou você trabalharia da mesma forma com o menino de 25 que você trabalha com o atleta de 50? O approach para uma pessoa de 25 anos ou para um cara de 50 anos que pratica ciclismo em termos de treinamento, ele é muito semelhante. Então, ambos vão ter treinos de musculação, vão ter treinos de velocidade na bicicleta, treinos em diferentes zonas de treinamento, treinos longos ao final de semana. O que muda basicamente é que a pessoa de mais idade, via de regra, ela demora mais a recuperar. O tempo de recuperação dela costuma ser maior. Então, por vezes, eu vou pegar um garotão de 25 anos, eu vou encaixar entre um treino e outro de intensidade, eu vou encaixar um treino para ele rodar só 2 horas livres. Aquele cara de 50, 55, 60 anos, eu vou pedir para ele descansar em casa. Porque a recuperação dele é diferente de um garoto jovem. Tá? Agora, sim, eu vou dar estímulos de intensidade, eu vou dar estímulos de potência, isso não muda. Se engana quem pensa que um cara de 50, 60 anos só vai rodar, porque ele já não tem mais idade para fazer sprint. Muito pelo contrário. Todo mundo trabalha nas diferentes zonas de treinamento para ter a performance. Só que a recuperação é bastante diferente de um para outro. É curioso. Pelo contrário, eu até pensaria o atleta master tem uma maior demanda de treinos de musculação, manutenção de massa muscular, maior manutenção dessa explosividade, de sprints, do trabalho neuromuscular do que o atleta jovem, porque justamente, né, por uma questão de idade hormonal, ele tende a perder isso muito mais rápido do que o atleta jovem. Mas o atleta jovem, ele acaba treinando também, Nicolas. Ele precisa ter esses estímulos para ter performance. Então, eu não diria que eu vou dar mais musculação para o cara mais velho do que para o cara mais jovem. Não, é mais ou menos bem equilibrada essa equação.
para fechar esse ponto, questão de approach e abordagem nutricional. Alguma mudança também? Olha, é um terreno bastante arenoso para mim falar sobre nutrição, porque não é a minha área de expertise. Mas o que eu posso falar é o seguinte, Nicolas. Eu tenho uma nutricionista que me acompanha. Ela me fez mudar meu foco, depois de 3 décadas de treinamento, a maneira como eu me alimento para treinar melhor. Então, é fato que a nutrição evoluiu muito ao longo dos anos e ela ajuda pessoas das mais diferentes idades no que diz respeito a você obter o melhor do treino através da alimentação, antes, durante e após o treino. Tá? Então, isso vai ajudar tanto um cara jovem quanto um cara na meia idade como eu. Tá? Não acho que tem grandes diferenças nas faixas etárias com relação à alimentação, mas que, sem dúvida, eu diria que hoje você tem 3 pilares de treinamento, né? 4 pilares, melhor dizendo. Você vai ter o treino, você vai ter a recuperação, que é tão importante quanto o treino, você vai ter a alimentação e você vai ter a parte psicológica. Esses 4 pilares juntos vão fazer um bom ciclista, seja ele amador ou profissional. Agora, a carência em um desses 4 pilares certamente vai afetar a performance dele. Giba e Nicolas, a gente está conversando aqui e me ocorre o que eu ouvi uma vez de um amigo, que um dos grandes dilemas que a gente vive, ou nós como um todo, né, é não viver o nosso momento. Então, às vezes, quando a gente é pré-adolescente, a gente está louco para fazer 18 anos e para poder fazer as coisas que entrar na balada, no passado era entrar no cinema, tirar carteira. E, às vezes, com 60, você fica querendo fingir que você tem 40, 30 do seu jeito de vestir, do seu jeito de se comportar. E talvez a sabedoria esteja em você viver a idade que você tem. Então, na idade que você tem atributos que são daquela idade. E viver ele plenamente. Então, eu com 60, você com 50, o Nicolas com 25, cada um de nós tem atributos da idade que está vivendo, e para focar nisso, o Nicolas, que é um atleta profissional, competitivo de alto rendimento, você que está pegando a tua experiência e compartilhando, eu que também estou pegando um pouco da minha experiência e compartilhando, mas talvez eu esteja num momento mais de me divertir do que de me afirmar competitivamente. Eu acho que esse é um ponto que muitas vezes a gente ouve pessoas de 50 querendo ir lá bater guidon com um cara de 25. Assim, até tá, mas vai ter que pagar muito caro para conseguir aquilo e eventualmente até pode escorregar por mais escolhas, tipo de suplementação restrita, de doping e coisa desse tipo. Assim como um cara de 25 não tem a cabeça de fazer uma ultramaratona, porque vai chegar uma hora que a cabeça vai desfocar o que eu estou fazendo aqui, fazendo o Race Across America solo, né? Acho que tem uma sabedoria aí da gente fazer uma reflexão. O que é a estação do ano que eu estou vivendo? Assim, eu não vou colocar casaco de inverno no verão e também não vou colocar sunga no inverno. E isso, o esporte que você pratica, a forma como você pratica. A gente tem a inspiração eterna do francês lá, que a família teve que tirar ele da bicicleta com 105 anos de idade e ele quebrando todos os recordes da hora no velódromo. Ainda viveu mais 2 anos até 107, né? Com 105 tiraram ele da bicicleta. Ele deve ter estrelado e resmungado bastante, mas porque tinha um risco também estrutural. Ele não podia, qualquer tombo com uma fratura seria dramático para uma pessoa, porque o corpo tem um desgaste mecânico, não tem mágica também. Né? Sem dúvida que tem essa correlação da idade dos objetivos, né, como você bem mencionou. Hoje em dia, a maior parte das pessoas da minha idade que pedalam, eu me incluo nessa, não estão mais preocupados com as primeiras colocações, nem que seja na faixa etária, tá? Estou me falando do age group. Eu, pelo menos, não me preocupo mais com isso. O meu grande barato hoje é treinar para poder fazer uma prova, de repente, na Europa, que eu vou levar a minha esposa, a minha família, a gente vai se divertir pra caramba, e vai ser prazeroso completar aquele percurso, ganhar uma medalha e conhecer um lugar diferente. Tá? Isso é o que me motiva hoje e muitos dos que treinam comigo também têm essa mesma visão. Claro que tem aqueles que são ainda extremamente competitivos, que querem lá bater guidon com mais jovens, não porque ele quer ganhar do mais jovem, mas porque ele quer ganhar na faixa etária dele, pelo menos. Mas eu acho que esses são menos numerosos do que aqueles que querem viver experiências. Né? O ciclismo hoje ele te possibilita viver experiências sensacionais. Né? Você já viveu inúmeras, tenho certeza, eu sei de algumas. Eu, da mesma forma, já fiz muitas viagens incríveis com a bicicleta. O Nicolas está num outro momento da vida, né, Nicolas? Que está aí como profissional da bike e, obviamente, conhecendo o mundo, mas sempre com o numeral nas costas. Então, definitivamente são momentos diferentes. Eu tenho certeza que o Nicolas, em algum momento da vida dele, vai passar por que a gente está passando hoje na meia-idade, de querer experimentar o esporte com uma outra visão, com outro foco, que não de ganhar a competição, mas de curtir o momento. Ou não, né? Como a gente mencionou aqui, um ídolo de todos, que é o Valverde, que estabeleceu uma estrutura tão disciplinada de cuidar dele mesmo, que tornou absurdamente, admiravelmente longeva uma carreira competitiva.
A gente viu no último Giro de Itália ele batendo o guidão ali com gente metade da idade dele. E vivo, né? Teve um tombo há pouco tempo atrás, mas de qualquer forma, um atleta, um ser humano admirável, mas com certeza ele paga um preço. Ele tem escolhas de disciplina do que ele come, como ele dorme, como a quantidade de horas que ele treina, para conseguir manter esse nível de performance na faixa etária que ele tem. Exato, é isso mesmo, são escolhas. A gente volta ao início da nossa conversa, são escolhas da vida, choices. Né? Você tem que botar na balança e ver o equilíbrio que isso vai te trazer. Né? Eu concordo com você. Hoje para mim, trazendo de volta o exemplo do Ironman, eu não teria coragem hoje de treinar para um Ironman. Vamos deixar de lado as limitações do meu corpo, de cirurgias que eu já fiz, de lesões. Vamos supor que eu tivesse com o corpo intacto. Eu não faria um Ironman, porque eu teria que me dedicar tantas horas para o treinamento do Ironman que eu teria menos convívio com meu filho, que tem 13 anos, com a minha esposa. Para mim, a conta não fecharia. Então, hoje, para mim, eu tenho que saber equilibrar bem essa questão pessoal, familiar e profissional do esporte, para que eu seja feliz num aspecto mais global na minha vida, não apenas no esporte. Muito bem, com essa conversa bacana com o treinador Giba Ambró, a gente encerra o episódio número 114 da Gregário Cycling. Muito obrigado a todo mundo que chegou até aqui, ouviu esse episódio completo. A gente sempre lembra que tem muito conteúdo na Gregário para você que adora pedalar, a gente adora falar de ciclismo e é por isso que a gente produz tanta coisa bacana. Toda semana a gente tem o Gregário Radio, sempre às segundas-feiras falando sobre o ciclismo profissional. Toda sexta-feira tem episódio novo no Gregário Cycling e nas terças-feiras alternadas a gente tem episódio do MTB Pass, onde a gente conversa com as figuras importantes do mountain bike brasileiro ou internacional, e também o Gregário Tech, onde o Nicolas Sessler recebe especialistas do mundo todo para falar do mundo geek da bicicleta, da tecnologia, sempre um papo de altíssimo nível esperando por você. Um grande abraço e até a próxima!